Não, depois a gente confere isso aí. Bora lá, meus queridos. Página de número 68, eu acredito que eu falei para vocês tudo ou não. Ou ficou alguma coisinha que vocês lembram da aula passada que não foi explicado aí a respeito da página 68, os métodos lá de Sócrates, né? Que ele tinha os dois métodos, que era... Opa, desculpa, viu, irmão? Isso aqui é o que eu vou falar ainda, né? Página 68 não aborda isso, é 70. A 68 nós abordamos sobre, na verdade, dois conceitos de educação, né? O primeiro, desenvolvimento das capacidades, e segundo, aquisição da experiência. Eu abordei isso, vocês lembram? Eu esqueci muito bem o que você tinha explicado sobre a diferença de pedagogia e didática. Ah, sim. A pedagogia, inclusive, está escrito, Erickson, lá em cima, na página 68, ó, a pedagogia, ela investiga os fundamentos, né, e as condições para a realização do ensino que contém a instrução. Então, a pedagogia codifica, eu estou lendo aqui, tá? Lá em cima. A pedagogia codifica o conhecimento amplo sobre a educação e a didática decodifica para a realização do ensino. Concluímos que o objeto da pedagogia é a educação e a didática a disciplina da própria pedagogia. É a teoria do ensino. O que isso quer dizer, trocando em miúdos? A pedagogia é a ciência da educação, aquilo que estuda a educação, né? A ciência é o conhecimento, é todo o campo de estudo, é a pedagogia, né? Os instrumentos e tal. É como se chega a todo esse conhecimento. A didática é a ferramenta, são os métodos, as formas que a gente usa para ensinar. Então, a pedagogia é a ciência, é o que estuda a questão do estudo. É o todo. É isso, é a própria coisa, né, em si, coisa entre aspas aí. É o conhecimento que se tem a respeito da educação. Então, todo o arcabouço de conhecimento, isso é a pedagogia. A didática são as maneiras que se ensinam, as formas que se ensinam, os métodos que se usam. Entendeu a diferença? O livro didático. A oratória. Oratória também, ou não? Não, aí seria mais voltado ao próprio professor, no sentido de... Aí seria mais específica para o professor, né? A oratória seria a fala, que é o discurso. Pode ser, o discurso é uma forma também. Então vai estudar todas as maneiras. Como que a gente pode apresentar um estudo? Como que nós alcançamos? Quais são as ferramentas? Quais são os materiais? Quais são os métodos? Quais são os meios que a gente pode utilizar? Né? Para, por exemplo, como a gente falou na aula passada, as faixas etárias. Como que eu posso alcançar crianças lá de 4 a 6 anos? Eu posso usar fantoches, eu posso usar filmes, eu posso trabalhar com eles a questão mas a gente chama de ludicidade, que é a brincadeira. São as formas, os meios, as ferramentas que a gente tem para alcançar a pessoa, né? No caso da pedagogia, o ensino. Como que eu vou lidar com adolescentes? Como que eu posso? Eu posso usar tecnologia, eu posso usar o tablet, eu posso usar o próprio celular que eles têm, eu posso usar esse meio, essa ferramenta. Isso aqui é a didática. Qual é a didática que eu vou usar para o jovem? Qual é a didática que eu vou usar para a criança de 4 a 6, de 7 a 10 ou de 7 a 11? Então, as formas, os meios, isso é didática. É a maneira que a gente usa, como a gente faz. Tranquilo? Claro mesmo, mano? Então, tá ótimo. Qual é a didática que eu uso com vocês? A fala, o discurso, né? O diálogo, e eu uso também o livro, que a gente chama de livro didático. Ou seja, livro que contém a instrução, que contém as ideias. E aí o que eu faço? Eu dialogo com vocês, eu discurso, eu provoco vocês, eu uso aqui inclusive a refutação. Então esse meio socrático, que eu vou falar mais para frente, o que Sócrates usava, é que muitos professores usam, que a gente refuta e a gente gera no aluno o conhecimento, né? Então a gente vai falar daqui um pouquinho mais para frente. Mas essa é a diferença. E aí lá no finalzinho da página 68, tem lá que sobre esses dois fatos descansam os dois conceitos. Olha só, os dois conceitos da educação, né? A gente leu, né? Esses dois fatos, vocês lembram o que é, né?
que a criança, por exemplo, a criança recém-nascida, ela tem tudo, não tem o que tem um adulto? Tem braços, tem olhos, tem ouvidos, tem pés. Então o que que ela tem? Ela tem todo aquele potencial, mas aquilo não foi desenvolvido. Ou seja, ela enxerga, mas não tem a percepção, né? Ela não entende, não compreende aquilo que ela enxerga. Ela ouve, mas não discerne o que ouve. A criança, a gente está falando do recém-nascido. Ela tem mãos, mas ela não consegue ter a coordenação suficiente, por exemplo, para fazer um desenho ou articular alguma coisa. Ela tem pés, mas esses pés ou essas pernas não têm firmeza nem coordenação suficiente para que ela ande. Ou seja, ela tem todo um potencial, mas ela não tem isso desenvolvido como tem um adulto. Então, pegando essa metáfora, a gente vai falar então sobre essa questão que a gente tem que desenvolver, né? Essa questão que a gente tem que, através da educação, a gente tem que aplicar na vida do aluno. Então, primeiro, lá na página 68, lá em cima, na segunda coluna, olha lá, ó. Primeiro, né? Então, os dois conceitos da educação. O primeiro é o desenvolvimento das capacidades. O ensino, o que ele tem que estimular? Qual é um dos objetivos do ensino? Desenvolver a capacidade específica da pessoa. E aí cada um tem uma capacidade específica. Você tem uma classe lá de 10, de 15, de 20 pessoas, todos ali não têm a mesma capacidade, né? Um tem aptidão para uma coisa, tem gosto para outra coisa, tem habilidade, facilidade para uma coisa e outro para outra. Então, o que a gente deve fazer com o ensino? Fazer com que a gente desenvolva essa capacidade. Como isso é feito? Primeiro, nós precisamos conhecer as habilidades de cada um, né? O que fala isso aqui? De relacionamento. Isso fala de interação individual com o aluno. O ensino, o aprendizado, não se dá apenas no coletivo e não é a forma mais eficaz. Nós precisamos, quando discipulamos alguém, quando ensinamos alguém, a gente precisa de uma maneira mais estreita possível alcançá-la, ou seja, a relação, né? Conhecer a pessoa, seus gostos, preferências, o chamado de Deus para a sua vida, o que ela desenvolve bem, qual é a sua habilidade. E aí, a partir disso é que a gente vai dar meios, recursos. Um dos termos que se usa hoje para o educador, ou para essa pessoa que ensina, né? O ensinador, é facilitador. Então, quem é o professor? É o facilitador. Aquele que vai facilitar, aquele que vai dar recursos, meios, para que essa pessoa desenvolva a sua habilidade. Olha só que desafio que a gente tem. E aí a gente precisa ter cuidado com aquele negócio que a gente acha que todo mundo precisa se comportar de uma forma, todo mundo é avaliado da mesma maneira. Eu falei para vocês na aula passada sobre uma imagem que eu tinha visto, né, até na minha pós-graduação, onde o professor foi dar uma avaliação para um monte de gente, era a mesma avaliação? Não falei para vocês? Não? Que era assim, a imagem era, né, a figura, o professor aqui dizendo, olha, eu vou dar uma prova para vocês, essa vai ser a avaliação de vocês. Qual que vai ser a prova? Subir numa árvore. Aí quando mostrou os alunos, um era um jacaré, o outro era um elefante, o outro era uma tartaruga, o outro era uma girafa, o outro era um macaco. Vocês acham que essa avaliação aplicada para esses 5 alunos diferentes ia ser justa? Eles iam conseguir desenvolver da mesma forma? Eles iam ter a mesma capacidade de realização daquilo que o professor estava propondo? Claro que não. Não é todos os professores que têm essa mentalidade. Deveria ter. Porque, um exemplo, tem uma professora minha que ela lota a lousa e, um exemplo, eu antes era muito bom em matemática, demais. Sei. Aí eu comecei a estudar com ela e... Entendi. Aí ela lota a lousa e fala assim, ó, até essa aula eu quero tudo resolvido. Tem pessoas que... Não, ela explica e tal, mas tem pessoas que não tem aquela facilidade para entender. Você precisa acompanhar um a um para atender a necessidade dessa pessoa, né? Isso. Erickson, é assim, não, falando de escola pública, poxa, eu não quero nem crucificar os meus colegas, porque eu sei que, meu irmão, é uma dificuldade muito grande, você tem pouco recurso, eu não estou aqui justificando, né? Mas assim, a gente precisa olhar o outro lado. Mas também tem professores extraordinários. Sim, tem, mas sim, claro, mas assim, a gente sabe qual que é a dificuldade nos bastidores. Como a gente está falando, na verdade, a educação cristã, então eu quero mais focar
os professores de escola dominical, nos líderes, nós que lidamos com a educação cristã, a educação dentro das igrejas, nós que lidamos mesmo com essa questão um pouco mais próxima, menos burocrática, pelo menos em tese, né? Na teoria deveria ser, essa questão que nos dá mais facilidade de ter relação com a pessoa, porque o nosso relacionamento não vai só não se dá somente na aula, e sim fora dela, na convivência comunitária de igreja. Então assim, a gente tem outra coisa, outro cenário que nós temos. Nós, educadores cristãos, nós que interagimos e vivemos com as pessoas muito mais do que um professor de escola pública ou escola particular, que seja ensino médio ou fundamental. Então, de fato, nós temos uma condição muito maior. E é nesse sentido. Por exemplo, o professor já não teria condição de acompanhar, primeiro que ele dá aula em torno, um professor de escola pública, ou que seja particular, ele dá aula em torno, ele tem em torno de, deixa eu fazer uma conta por baixo aqui, 2 períodos, ele vai ter em torno de 400 a 600 alunos, um professor, 400 a 600 alunos, isso é impossível ter esse acompanhamento que a gente propõe, ter esse relacionamento que a gente propõe, impossível. Agora um professor, por exemplo, na igreja, ele vai ter relacionamento com quantos? 30, 40 que seja, no máximo, né? Aí já é uma coisa muito mais possível do que um professor que é impossível, humanamente é impossível que ele tenha esse relacionamento. Infelizmente, nós sabemos também que esse relacionamento ele é muito deficitário, porque muitas vezes se trata com as pessoas assim, no atacado, no coletivo. E é justamente isso que a gente está falando que não deve ser feito, né? É muito melhor que eu ensine 4, 5, 6 pessoas, mas acompanhe essas pessoas, ande com essas pessoas, discipule essas pessoas, como é o discipulado bíblico, que é a convivência, o partilhar da vida, né? É muito melhor do que eu fale para 300, para 400 pessoas, achando que ali eu estou de fato fazendo um discipulado ou ensinando. Há as palestras, há essa questão? Há também, mas isso é insuficiente. Porque para a gente desenvolver a habilidade, né, ou a capacidade das pessoas, nós precisamos conhecer essas pessoas. Aí que a eficiência é muito maior. E aí que é a deficiência que se tem quando então não se tem esse relacionamento. Porque você fala para multidões, para muitas pessoas, para 100, 200, 300. E aí não tem como eu identificar. Isso humanamente é muito complicado, né? Você tem 100 pessoas lá que você conheça todas elas, você sabe das habilidades dela individualmente. Isso é muito difícil. Se uma igreja não tem isso, um discipulado? O que acontece, você está falando? É. Ela vai ser provavelmente superficial, ela não vai gerar líderes que sejam maduros, ela não vai ter uma convivência saudável nas relações, ela não vai crescer biblicamente de uma forma que essas pessoas elas sejam cristãos maduros e assim multiplique também cristãos maduros. É isso que vai acontecer e é isso que acontece e a gente vê demais isso, a gente sabe inclusive na experiência própria das nossas convivências, onde muitas vezes a igreja não dá nem atenção para o ensino e quando vai lidar com o ensino não é da forma adequada, né? Então isso é um fato, irmãos, que é o que a gente vê, a sequela, a consequência é isso que a gente percebe. Agora, inclusive nós estamos justamente falando para que a gente possa mudar esse cenário quando diz respeito a nós, né? Então isso que é o interessante da gente pensar. Só quero que vocês entendam então, que o primeiro conceito da educação é esse: desenvolver a capacidade das pessoas. Não é eu querer que elas façam aquilo que eu quero, aquilo que eu proponho. Essa capacidade é ministerial que você está falando? As capacidades dela no reino, Érico. O que essa pessoa tem de habilidade para trabalhar no reino? O que ela tem? É isso que eu preciso identificar. Então, se ela tem isso, se ela, de repente, é uma pessoa que tem facilidade em socorrer as outras pessoas. Isso a Bíblia chama de o dom de socorro. Tem esse dom. Olha, a gente pouco ouve falar nesse dom, né? Vamos ler o texto de Romanos? Só para a gente identificar. Mas socorrer em qual sentido? Vamos ver daqui a pouco. Romanos? Nós na verdade, irmãos, o que acontece? Nós ouvimos falar de alguns dons, né? Quais são os dons que a gente ouve falar na igreja? Os dons, vai citando aí, os dons.
Vamos lá, Matos. Dom do amor. Opa, será que isso é um dom? O amor é um dom? O que vocês acham? Não é porque eu perguntei, eu estou negando. Só fiz uma provocação. O amor é um dom? Não. Sim ou não? Não. Desempata isso aí, Nercy. Um acha que sim, outro que não. Eu acho que não. Não? Por quê? Por que você acha que é? Quer dizer, quem é? A irmã de Deus que acha que é, né? Por que acha que é e por que vocês acham que não? Eu acho que o amor é um dom, sim. Sim. É um dom que Deus dá a cada um. Assim como... A todos ou a alguns? Não, a todos. Só que uns desenvolvem esse dom, se permitem desenvolver esse dom. Colocar em prática, exercer. Outros não. Entendi. E os Então, amados? assim como Jesus. Sim. Jesus, ele veio para nos ensinar o quê? O amor. Sim. Ele veio mas O dom é ensinado ou é dado? ele é dado. Então como que Jesus veio para ensinar? Jesus, ele não é que ele veio para nos ensinar, ele veio para nos mostrar Sim. o que era o amor. A prática do amor, vamos dizer assim. Sim. Tem uma diferença de dom para fruto? O amor é o fruto de Cristo. Galatas 5, Eu quero chegar aí. É porque nós ouvimos na igreja falar muito, né? O dom do amor. A Bíblia, ela não mostra o amor como um dom. O dom é uma habilidade, é uma capacitação. É uma habilidade. O amor, na verdade, é um aspecto do caráter cristão, do fruto. O dom, e um dom, ele não é de todos, ou não é para todos. Um tem um dom, outro tem outro dom. Se o amor fosse um dom e fosse de todos, já saía da característica. Já não era mais o corpo de Cristo, não era assim? Sim, mas a questão é que o amor não é um dom, né? Não é nem dom ministerial, que nós chamamos, nem um dom natural e nem um dom ministerial. São esses três, nós dividimos na teologia esses três campos de dons. O dom carismático, os 9 dons de carisma, né? Está em 1 Coríntios capítulo 12. Os dons ministeriais, que está em Efésios capítulo 5 e também aqui em Romanos capítulo 12. E os dons naturais, que nós vemos lá no Antigo Testamento, inclusive, não sei se eu vou me lembrar agora, eu acho que Deuteronômio 33, alguma coisa assim, ou 31, onde fala que o Espírito Santo, por exemplo, capacitou a Oliabe e Bezalel para que eles fizessem toda a obra de escultura, entalhe, ou seja, são aptidões naturais para a realização de, uma infinidade de coisas. Por exemplo, o que é um dom natural? O dom natural é da docência, do professor, da elocução. Outro dom natural, de pintar, de esculpir, né? Música. Então esses são dons naturais. São dons que Deus dá, inclusive, à humanidade. Não é aos cristãos, não. É à humanidade, né? Então todos os dons que há, todas as habilidades, a Bíblia diz em Tiago, capítulo de número 1, toda boa dádiva, todo dom, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de Deus, do Pai das luzes, onde não há mudança nem sombra de variação, né? Eu acho que tem Tiago 1,18 me parece. Então o que acontece? Toda boa dádiva, todo dom, toda habilidade, toda capacitação para realizar aquilo que é bom, aquilo que é estético, aquilo que é belo, aquilo que é arte, aquilo que é um benefício para a humanidade de alguma maneira, isso é dado por Deus. Como essas pessoas usam isso é outra história, mas essa capacidade é dada por Deus, isso é chamado de dom natural. Os dons espirituais que nós chamamos, os dons do Espírito, são aqueles dons de fé, dom da fé, dom de discernir espíritos, dom de variedade de línguas, dom de interpretação de línguas, dons de curar, dom da sabedoria da palavra, dom da ciência da palavra, que mais aí? Dom de discernir espírito, já falei? Dom de discernir espírito, bom, são os 9 que está em 1 Coríntios 12. E aí os dons ministeriais, pastor, profeta, evangelista, apóstolo, na sequência, né, do capítulo 4, verso 11 de Efésios. Apóstolo, profeta, evangelista, pastores e doutores, diáconos. Olha só, então entra aqui o sexto, me parece que tem outro lá que eu esqueci. Não, acho que são os... O presbítero e o pastor é o mesmo. Presbítero, pastor, bispo, ancião é a mesma pessoa. São 4 termos que diz respeito à mesma pessoa. Então o pastorado, o
bispado, o presbiterato e o ancião são 4 tarefas de uma mesma pessoa, 4 atribuições de uma mesma pessoa. E a gente vê aqui 3 origens diferentes de língua, né? Então, ancião e pastor é de origem hebraica, a palavra. O presbítero é de origem grega. E o bispo é de origem latim, romana no caso, né? Na época lá chamado de romano, língua romana. Então, na verdade, são 4 termos para uma mesma pessoa. A função é a mesma. Os atributos, né? As atribuições, as tarefas, aí elas vêm com esses nomes aí. Professor, tem uma pergunta sobre esse dom da ciência da palavra, foi o que você disse, e o da... Sabedoria da palavra? Qual é a diferença dos dois? A diferença é o seguinte, o que é dom da sabedoria da palavra? A gente vê isso muito claramente em Atos capítulo 15, onde os discípulos se reúnem, ali é o primeiro concílio que a gente chama da igreja, né? Primeira reunião dos líderes da igreja, e eles se reúnem para discutir a respeito do que faria com os gentios que eles estavam aceitando a mensagem do evangelho, porque a gente precisa lembrar que a igreja é judaica cristã, ela nasce com judeus, então existe uma cultura lá envolvida, existe toda uma história prática, a vida religiosa inclusive, cerimonial e tudo mais dos judeus. Então eles guardavam o sábado, se circuncidava, tinha toda, né, uma lei a ser guardada. E aí os gentios então, ou seja, aqueles que não eram judeus, estavam abraçando a mensagem do evangelho. E alguns diziam assim, não, eles precisam guardar a lei de Moisés, eles precisam se circuncidar para entrar aí na igreja. E aí houve essa discussão. E Barnabé, Paulo, um monte de gente lá, os discípulos, né? Os apóstolos, melhor dizendo, e alguns outros, eles não chegaram a um acordo. Até que Tiago disse, olha, é o seguinte, o que a gente tem que fazer é com que esses discípulos de Jesus, essas pessoas que querem abraçar o evangelho, que eles não guardem a lei de Moisés. O que é preciso então? É necessário que eles se abstenham do que é sufocado da carne, da prostituição, não é? E dos ídolos. Então pareceu bem a nós e ao Espírito Santo. E então essa palavra de Tiago resolveu a situação. O que é palavra de sabedoria? É uma palavra que vem para resolver uma situação adversa, que vem para trazer uma clareza. Então é a sabedoria da palavra. Tipo um ensino. Pode vir por meio de um ensino ou não. Por exemplo, numa reunião onde há discussão de alguma coisa, vence a solução. Às vezes uma pessoa traz essa solução muito clara, onde as demais não conseguem ter a clareza daquela solução. Isso é o dom da sabedoria da palavra. É uma palavra de sabedoria, sábia, que resolve especificamente aquela situação, aquela demanda lá. E isso não é aprendido, né? É algo de fato que o Espírito Santo manifesta provavelmente em uma pessoa, lá na ocasião. Então é algo que é manifestado. Não é que a pessoa tenha a palavra de sabedoria e toda vez ela vai ser usada na palavra de sabedoria. Inclusive, nós já discutimos aqui que ninguém tem dom nenhum. O dom é manifesto. Não, ele é manifesto. Não, tudo é dado por Deus. Deus não dá dom a ninguém, no sentido que ela possui esse dom. Deus manifesta nessa pessoa o dom quando Ele quer. Isso está em 1 Coríntios capítulo 12. Que o Espírito manifesta. O que é a manifestação, irmãos? É a ação de Deus sobre a vida de uma pessoa. Por exemplo, uma pessoa que nela é manifestada o dom de profecia. Essa pessoa profetiza a hora que ela bem entender? Acho que não. Não, então ela não tem o dom. É o Espírito Santo que age na vida dela quando o Espírito Santo quer. É a mesma coisa que a gente ouve nas igrejas, os pastores, geralmente assim, quem está à frente dos cultos, né? Querendo que as pessoas recebam o Espírito Santo de qualquer jeito. Não. Apusto, não. Ele recebe. Amados, olha, quem faz as coisas é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que age na vida da igreja. É o Espírito Santo que usa as pessoas. É o Espírito Santo que manifesta a hora que quer, da maneira que quer e em quem Ele quer. É o Espírito Santo que decide essas coisas. Ah, Deus já me usou na profecia. Isso quer dizer que eu vou ser sempre usado na profecia? Que a hora que vir até mim eu vou ter uma mensagem profética? Não. Se o Espírito Santo não manifestar isso na vida da pessoa naquele momento, irmãos, então ninguém tem o dom. Porque se eu tivesse o dom, eu usaria a hora que eu quisesse. Então é a mesma coisa da palavra, da pregação. É assim, ó. O dom
a oratória, o conhecimento bíblico, a pessoa tem. Eu posso pregar a palavra, eu tenho conhecimento bíblico, eu posso pregar. Agora, a diferença entre eu pregar e Deus agir através dessa pregação, aí que a gente, né? Então, assim, toda vez que eu tenho o dom do ensino, é um dom ministerial. Dom ministerial, Edson, é um dom que é dado à pessoa. Então, ela tem um dom ministerial, é dado. Ela tem esse dom, ela exerce a hora que quer, tá certo? Se eu tenho um dom Porque é algo que Deus lhe deu e o Senhor desenvolveu. Isso. A aptidão. Agora, porém, há uma diferença grande entre eu exercer esse dom de uma maneira onde o Espírito Santo vai se manifestar através desse dom. Por exemplo, conhecimento é algo que Deus dá à pessoa. Tá certo? Dá. Conhecimento Deus deu. Então Deus dá o conhecimento. Isso não é tirado de ninguém. Conhecimento. Daniel, não é? Foi Daniel Também, muito, é dado. Então Deus me deu um conhecimento. Eu adquiri esse conhecimento. Né? Eu recebi de Deus a facilidade de desenvolver os argumentos, de juntar as ideias, de passar isso. Então Deus me deu esse dom, que na verdade isso é um dom natural. O professor tem, professor ateu, professor espírita, um professor católico, é o dom de elocução, né? É o dom onde eu tenho a oratória, a facilidade de me expressar, de conseguir elaborar ideias, ordenar essas ideias, colocar ordem, argumentar de tal forma que eu levo a pessoa a compreender aquilo que eu intento. Então, isso não é fácil, você organizar ideias. Então, tem pessoas que ela tem um certo conhecimento, mas quando ela vai passar esse conhecimento, ela tem dificuldade. Por exemplo, você pega uma pessoa, conversa com ela assim nos bastidores, fala, nossa, tem uma boa compreensão e tal. Põe essa pessoa na frente de uma classe para ela ensinar. Não ensina. Então, o conhecimento não basta. Tem que ter essa habilidade de passar o conhecimento. Agora, entre essa pessoa ter o conhecimento e passar esse conhecimento, há o efeito desse conhecimento. Esse efeito, que é justamente essa ação do Espírito Santo. Então, eu posso ensinar. Eu posso chegar aqui e falar para vocês um bocado de coisa que eu falo há 11 anos em sala de teologia. Agora, entre eu falar aqui e essa minha fala surgir efeito na vida de vocês, é porque o Espírito Santo agiu aqui. É porque o Espírito Santo se manifestou aqui. Então não é porque eu já dei a matéria 10 vezes, não é porque eu domino o conhecimento, quer dizer que eu estou aqui exercendo um dom eficaz a ponto de vidas serem edificadas, transformadas. É por isso que mesmo nós que já temos um certo conhecimento bíblico, nós precisamos sempre, dependemos sempre da ação do Espírito Santo na nossa fala. Todas as vezes que eu me dirijo, irmãos, a uma pessoa, a uma classe, mesmo que eu já domino aquele assunto, eu já tenho a clareza daquilo, eu consigo elaborar e desenvolver uma aula. Mesmo assim, eu, André, e todo professor, todo servo de Deus, né, que passa o conhecimento bíblico, ele tem que saber que aquele momento, ele precisa desesperadamente da graça, da ação de Deus e da manifestação do Espírito Santo através da sua vida, para aquilo que ele fale tenha transformação na vida das pessoas. Então é Deus, irmão, sempre agindo através das nossas vidas. Essa é uma realidade que a gente tem que ter. Então assim, a gente aprende que existe dons, que existe talentos, habilidades e que existe inclusive essa questão de Deus se manifestar através das pessoas. E da ciência da palavra? Da ciência da palavra? Seria mais ou menos assim, a ciência fala de conhecimento. Esse conhecimento, Edson, não é o mesmo conhecimento que eu adquiro estudando. Por exemplo, eu estou aqui de repente ensinando ou pregando, né? Vamos colocar no ensino, que a ciência da palavra, ela se manifesta tanto pelo ensino, essa pregação que a gente conhece, né? Aquela questão mais imediata, uma questão mais emergencial e tal. Então, de repente, aqui você está passando uma necessidade, você tem uma demanda, você está passando uma circunstância na sua vida, você precisa de uma palavra de Deus específica para te direcionar, para te orientar naquela ocasião. Você tem uma angústia no seu coração, você precisa de uma palavra de Deus que te conforte naquele momento. Você tem de repente um pecado, e aí você precisa que Deus fale com uma palavra que corrija o teu erro. Então o que é o dom da ciência da palavra? É eu não ter o conhecimento da tua vida, da circunstância da tua vida, não saber o que está acontecendo ali para que eu traga objetivamente. Mas no meio da minha fala, esse conhecimento se manifesta.
E aí vai atender na tua vida, da irmã de Leusa, do irmão Desi e de todos quantos estiverem aqui. Então tem lá 500 pessoas e eu vou pregar. Olha só, cada uma tem uma necessidade naquele momento, irmão, diferente dos outros. Cada um tem. E aí eu prego a palavra 40, 45 minutos, 50 minutos, né? Mais ou menos que a gente estipula aí que seja um período adequado. 50 minutos você prega uma palavra e aí todos aqueles são alcançados. Como que isso humanamente é possível? Não é possível. Não é possível. Então isso, na verdade, eu estou recebendo de Deus uma ciência, um conhecimento. Né? Eu estou pregando lá e eu nem sei exatamente a quem está sendo direcionado aquilo. Mas eu vou pregando e o Espírito Santo vai alcançando o coração de cada um, a necessidade de cada um. Aí as pessoas falam, nossa, Deus falou comigo. Mas Deus falou com ela só talvez uma palavra, uma expressão, uma colocação, né? E aí Deus, inclusive, trouxe a clareza daquilo que o pregador disse. Irmãos, a manifestação do Espírito Santo é nos dois. É tanto em quem prega e em quem ouve. É tanto em quem ensina e em quem aprende. Não é só em quem fala. O dom, a iluminação do Espírito Santo não é só na minha vida que passo a mensagem, é na vida de quem recebe. Porque se o Espírito Santo não agir na vida tanto do pregador ou do mensageiro, né, do emissor, quanto do receptor, fica incompleto o negócio. Então tem que ser na vida dos dois. É por isso que tanto o pregador quanto as pessoas precisam estar com o coração aberto. Né? Todos, e quem fala, quem age, quem opera é o Espírito Santo, irmãos, que opera tudo em todos, tanto querer quanto efetuar, que diz o texto bíblico. Então, na verdade, isso é mérito de quem? Do Espírito Santo, é mérito de Deus, não é? Então a gente precisa estar, na verdade, em última instância, dependendo do Espírito Santo. Agora, porém, o Espírito Santo terá em nós mais ferramentas e mais condições de agir à medida que a gente também adquire mais recurso. Então, uma pessoa será muito limitada, seja para ensinar, para pregar, ou outra questão semelhante, se ela tiver pouco preparo. Quanto mais preparada tiver, mais o Espírito Santo vai usá-la. Paulo e Pedro. Tem diferença, irmãos, do exercício ministerial dos dois? A dimensão, o alcance? Lógico que tem. Agora pega Pedro e pega Paulo no preparo humano, que a gente diz. No preparo humano. Pedro quase analfabeto. E Paulo, fariseu. Paulo, cultura ali sobrava, irmãos. Poliglota, falava as principais línguas faladas no mundo. Estudou na escola, a melhor escola rabínica que havia. O melhor professor que existia naquele momento era o de Paulo. Paulo teve todos os preparos, a capacitação humana ele teve. Então esse negócio, a gente vai se capacitar humanamente? Sim, claro. Deus usa essas habilidades naturais. Deus, claro que vai encontrar nessa pessoa mais ferramentas para usar. Mas Deus respeita as nossas limitações. Deus, ele utiliza as nossas capacitações. Mesmo que a gente teve essa capacitação antes de servir a Deus. E a gente usava isso para interesse próprio, para ganhar dinheiro, para outras finalidades. Agora nós nos convertemos, o que Deus vai fazer? Vai usar essas coisas para a glória dele, para a propagação do seu reino, do evangelho, não é? Então tem um texto que diz lá em Romanos 6:19, que eu acho muito interessante, vale a pena vocês estarem lendo. E eu também, já que a gente está em Romanos 6:19. Olha que coisa interessante. Capítulo 6, verso 19 de Romanos. Aos Romanos, falo como homem, Paulo dizendo, pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Olha só, como nós utilizávamos as nossas habilidades, nossos recursos, nossas aptidões, irmãos, nossas ferramentas para servir à imundícia, ao pecado, aos interesses egoístas. Agora, ao converter-se a Cristo, essas habilidades devem ser utilizadas para a glória de Deus, para o reino de Deus, para a vida de santificação. Então Deus não despreza, irmão, a capacitação humana jamais. Primeiro que a habilidade natural é Deus que dá.
E a gente agora precisa aproveitar isso para quê? Então veja bem, se não é muito mais adequado você pegar uma professora para crianças, que ela seja uma pedagoga, que ela entenda de psiquiatria infantil, ou que seja uma psicóloga na área infantil, que ela seja uma psicopedagoga, que ela seja uma professora de criança, que seja a formação dela. Olha só, irmãos, e essa pessoa ainda estuda a Bíblia também. Ela não vai ter muito mais recurso numa sala de aula, e ela tem um coração aberto para Deus, e ela é uma pessoa piedosa, e ela é uma pessoa regenerada. Você pega essa pessoa para ela exercer o ministério infantil na igreja, ela não tem muito mais recurso do que você pega lá uma irmã, embora tenha o seu coração sincero, embora seja uma pessoa de oração, mas ela não tem nenhuma dessas formações, só tem o coração aberto, a boa vontade. Amados, sinceramente, Não há comparação. sinceramente, Deus pode usar essa aqui? Claro que pode, mas essa aqui, Deus não tem muito mais nela recursos? E por que a gente acha que Deus prefere aqueles que não são preparados, que não tem ferramenta nenhuma? Por que Deus prefere? Deus não prefere ninguém, irmãos, Deus usa todos. Deus usa tanto analfabeto quanto intelectual. Agora, lógico que a pessoa mais capacitada, Deus vai ter nela mais ferramentas. E com certeza e provavelmente Deus vai usá-la de uma maneira muito mais abrangente. Foi acontecer com Paulo, foi acontecer com Pedro. Então Deus quer usar o analfabeto? Claro que quer. Deus de igual modo quer usar também o capacitado, o letrado, né? O inteligente, o cientista, de igual modo. Deus não tem preferência para os menos favorecidos. Deus não tem preferência nenhuma, na verdade. Deus quer usar todos, irmãos, né? Então a gente precisa ter essa clareza, porque é o que a Bíblia mostra. E que eu compreendo, Tudo bem, amados? Vamos voltar aqui, porque Romanos, capítulo 8, eu fiquei de falar para vocês sobre outros dons. Eu perguntei para vocês quais eram os dons que nós temos da igreja. Vocês não falaram de nenhum. Você não mandou a gente abrir É Romanos porque eu 12? falei do dom do amor, eu só vou explicar. E não é um dom, Você não mandou a gente abrir no... Romanos 12? É. Isso. Mas eu queria que vocês falassem aí rapidinho, vocês sabem, não olha aqui não. O que vocês sabem, Então, o senhor já falou, dom de línguas, Você acabou de falar. dom de falar em línguas, dom de interpretar. Aí nisso aí eu queria lhe fazer uma pergunta. Sim. A mesma pessoa pode ter o dom de falar e de interpretar ela mesma? Sim. Sim, né? Uma mesma pessoa pode ter os 9 dons carismáticos, que Não, é o que eu sei, Paulo assim, tinha. O senhor fala e o senhor mesmo interpreta para Sim, pode, claro. Era isso que eu queria saber. Não só pode, como eu já presenciei, né? A pessoa. Não, eu também, por isso. Sim, pode, claro. A pessoa. Eu já presenciei assim, um começou a falar em línguas, E o outro interpretava. aí o outro interpretava. Sim. Foi a experiência mais linda que eu já tive. Isso, inclusive, mãe de Deus, 1 Coríntios capítulo 14, Paulo diz isso. Aquele que ora em línguas, ore também para que possa interpretá-la. Então, o próprio Paulo diz em 1 Coríntios 14, aquele que ora em línguas, ore também para que possa interpretá-la. Então é possível, aliás, não é só possível, como é estimulado. Como Paulo incentiva as pessoas, você fala línguas estranhas, então ore para que possa interpretá-la. Professor, por que o povo chama língua dos anjos, fala língua dos anjos? Talvez seja uma interpretação equivocada. Só caso que Paulo escreveu, ainda que eu falasse a língua dos anjos, a língua dos anjos. Então, e Paulo não está dizendo que essa língua estranha, ou outras línguas que ele fala, necessariamente é a língua dos anjos, né? Isso é uma opinião que se tem a respeito. Mas essa língua aí que Paulo estava falando, era um exemplo, era que nem, é a mesma língua que Atos, no capítulo de Atos falava? Não, capítulo 2 não, é outra. Atos 2 são idiomas conhecidos. Atos 2 são idiomas conhecidos. Atos 2, essas línguas de Atos 2 só aconteceu em Atos 2. Estou falando biblicamente lá, estou falando, não é nem que hoje não acontece mais. Estou falando que Atos 2 foram idiomas conhecidos. Houve pelo menos 16 nações representadas ali. Praticamente. Cada um falava a sua língua. Isso. Quem era nascido na Arábia estava falando árabe. Quem era nascido lá em Roma estava falando latim. Quem estava lá nasceu lá os partos, os medos, falava lá o grego, né? David Brennett, ele falou assim, quando ele foi pregar, assim, parece que o Espírito Santo usou ele pregando em inglês. Isso, então Atos 2 são idiomas conhecidos, irmãos. Tá certo? Você pode nunca ter ido naquele lugar, não conhecer aquela língua, mas é exatamente isso. Mas é exatamente isso. O Atos 2 eram idiomas
que quem estava falando, inclusive, eram todos galileus. Todos nasceram lá em Jerusalém. Todos falavam o grego, talvez alguma coisa, e o aramaico, no máximo hebraico. Só que as línguas que os 119, né, discípulos, Não, quase 120, não era Quase 120. 120. Então 119, 118, 119, quase 120 é por aí, né? Então aqueles discípulos estavam falando, eram línguas que eles não sabiam, mas eram línguas que eram conhecidas De pessoas que estavam no local. Exato. É por isso que eles falavam assim, olha o que o texto explica, irmãos, é que a gente não leu o texto. Eu li. É que a gente não leu o texto direito. Mas eles dizem assim, não são todos esses que estão falando os galileus, porque nós ouvimos eles falarem nossas línguas em que nós nascemos, nossa língua materna. Por que nós ouvimos? Então o milagre, irmãos, era justamente esses discípulos estarem falando em línguas que eles não conheciam. Mas vamos voltar para cá. Então a questão dos dons. Quais são os dons? Então vocês falaram aí, profecia, variedade de língua, interpretação de língua. Domínio próprio é dom? Não sei. O que vocês acham? Acho que não. Domínio próprio, todo cristão regenerado tem que ter. Onde está essa lista, irmão, desse domínio próprio? Não lembram? Diga, meu povo. Não lembram? Não, aí é Gálatas 5, 17. 17? Vamos conferir o texto. 22, olha lá. É, A partir do 5 e 22, pronto. Gálatas. Gálatas 5 e 22, não leiam, pelo amor de Deus. Só anotem aí, depois em casa vocês vão ler, tá bom? Olhe para mim, pelo amor de Jesus Cristo, para me ouvir. Olhe para cá. É 5 e 22. Em casa leia o 5 e 22, é em casa. Olhe para mim. Olha aqui para mim, os meus olhos azuis. Olha aqui. Você olhar lá no fundinho dele, você vai encontrar a melanina lá que ficou um azulzinho lá. Olhe para cá, olhe para cá. Então, amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, foram 9, eu pulei aqui. 9, isso é chamado de fruto do Espírito, não são frutos, não é singular, não é, desculpa, plural, é no singular, é fruto, é o caráter de Deus formado no discípulo, que alcançou aqui a maturidade cristã, a espiritualidade cristã adequada, que é ter o caráter de Deus na sua vida, tá certo? Que é resumido por esses 9 aspectos do fruto. É por isso que o caráter é um só, o doador é um só, o propósito é um só. Formar uma pessoa madura em Cristo, uma pessoa madura e uma pessoa espiritual é conhecida nela é formado, é construído isso. Esses 9 aspectos do único fruto, que diz respeito à sua natureza regenerada. Então, o que está aí é fruto, tá certo? Fruto é o que? É a produção da natureza. Então, a minha natureza regenerada vai produzir esse fruto. Isso é evidência de espiritualidade. Isso é evidência de regeneração. Isso é evidência de conversão. O dom não. O dom não é critério para a espiritualidade. O dom não diz respeito à maturidade. O dom não quer dizer nada, irmãos. Nada. Nem que a pessoa é salva, nem que a pessoa ela é aprovada por Deus, nem que essa pessoa é espiritual. O dom não quer dizer nada. É possível a pessoa ser usada com todos os dons e mesmo assim ela ser condenada eternamente, porque é possível inclusive praticar iniquidade e ser usado por Deus. Não é recomendado, não é o adequado, não é o apropriado, não é o natural, mas isso é possível. A Bíblia mostra isso. Na carta aos Coríntios, isso é mostrado claramente. Na boca de Jesus, lá em Mateus, isso é declarado, inclusive, que na eternidade isso vai ser falado. Apartai-vos de mim, malditos, que não vos conheço, vocês que praticam iniquidade. Mas, Senhor, em teu nome nós fizemos isso e aquilo. E fizeram mesmo, e foram usados mesmo. Mas o que quer dizer o dom? O dom é presente. Ninguém fez nada para ter o dom. O dom foi dado, né? É dádiva de Deus. Tem gente que aceita Jesus, naquele momento ele fala em línguas, ele profetiza, naquele momento. Olha só, o que ele fez para merecer? Nada. Agora o fruto, irmãos,
é uma consequência de uma vida, de um andar com Deus, né? De uma comunhão contínua com Deus, de um cultivar de uma vida de piedade, de dedicação a Deus. Ninguém chega a ter o caráter de Deus sem essa vida piedosa com Deus, essa vida contínua com Deus. Ninguém chega. Agora você pode profetizar e de repente ser uma pessoa que fala mal dos outros, explosiva, agressiva, mau caráter também, desonesta, mentirosa. É possível isso. A gente vê biblicamente na nossa experiência de vida com outras pessoas, não é? Às vezes até a gente se surpreende, talvez. Nossa, a gente precisa ter cuidado, né? Aí que são alertas de Deus. Alerta de Deus para nós deve ser quando a gente olha esse Gálatas 5:22 e não enxerga isso em nós. Aí sim, irmão, tá certo? E aí o que acontece? Então, vocês falaram dos dons carismáticos ou espirituais. Eu quero saber de outros dons. Tem outros dons na igreja? Eu falei, irmão. Tem o dom ministerial, não é? Efésios capítulo 4, verso 11, que é chamado de dom ministerial, dons ministeriais, né? Apóstolo, profeta, evangelista, pastor Minha tia falou que esse aqui é evangelista. e doutor. Não, aqui é pastor, né? Porque Pastor ela e tinha doutor. falado que era evangelista, caso do dedo da aliança e tal. Não, é o contrário. Então, assim, o simbolismo que a gente coloca é esse aqui. Não é bíblico, isso aqui é né, simbolismo que a Uma gente didática. usa. É isso, Arão. Então, aqui, ó, apóstolo, profeta, evangelista, pastores e doutores. E diáconos. Então, diácono também é um dom ministerial. Então, aqui é dom ministerial. Agora, a gente pensa que só tem esses, né? Mas tem outros. Vamos ler agora o Romanos 12. Aí a gente chega em Romanos 12, verso 6 em diante. Olha só. Existe três listas de dons, se vocês quiserem anotar. 1 Coríntios capítulo 12, verso 8 ao 10, não é para ler, é só para anotar, pelo amor de Deus, não procure na Bíblia. Ao 10. Isso é para vocês procurarem em casa, irmão. Leia a Bíblia em casa, tarefa de casa. Não procure aqui, pelo amor de Deus. 1 Coríntios capítulo 12, verso 8. Você não falou que era... Calma, eu estou falando das 3 listas que há. Romanos 12. Calma, amada. Escute aqui, ó. As listas que existem no Novo Testamento para os dons. Eu vou dar para vocês, tá bom? 1 Coríntios capítulo 12, verso 8 ao verso 10. 8 ao 10. Espera aí, pastor. Só um momento, depois a gente lê. Muita calma nessa hora. Sim, eu estou calmo. Inclusive é um fruto. A mansidão. Eu preciso desse. O outro aspecto é o domínio próprio. São os dois que eu preciso utilizar frequentemente. Volta. Volto, claro. Volta aí Sim. no início. O tema que o senhor falou. O outro aspecto que eu tenho que usar é a longanimidade. Esses 3 assim contribuem bastante para que eu dê aula. Tô brincando, viu, irmão? Vamos lá. Para aí. Romanos, aleluia! É os 12 o quê? 12. Não é 12 coisa nenhuma. Não, Pai, aí, ó. tudo bem? 1 Coríntios. Já chega abrindo Bíblia, varão. Vamos lá. Há 3 listas de dom. Vou repetir. 3. Calmamente, vou repetir. Eu vou passar para vocês as listas que há no Novo Testamento que falam a respeito dos dons. Os dons, tá bom? Então, primeiro aos Coríntios. Mais calmo que isso é impossível. 1 aos Coríntios, capítulo de número 12. Anote, Eu varão. ainda estou no respeito. O que a senhora quer que eu faça? É para eu entender. Sim, tá. Tudo bem, vamos lá. Eu não vou entender. Primeiro. Então, as listas que há no Novo Testamento a respeito dos dons. Posso citá-los? Pode. Então vamos lá, 1 Coríntios capítulo 12, 1 Coríntios capítulo 12, versos de número 8 ao 10, página, nós estamos na 68, viu, Diogo? Mas se você quiser abrir na 67, que é o início, né, da matéria, se quiser até anotar, usar o espaço em branco, varão, preste caneta, quem tem caneta, tome a caneta aqui. Esse aluno Preste aí chega pro varão. atrasado e sai pedindo tudo, hein, professor? Nada, varão, que a gente está aqui na benção. Então vamos lá, 1 Coríntios capítulo 12, verso 8 ao 10. Põe lá ponto e vírgula, verso 28, que no caso de respeito ao mesmo capítulo, tá? Vamos lá para a segunda lista, que há Romanos, capítulo de número 12, versos 6 ao 8. Romanos, capítulo 12,
verso 6 ao verso 8. Terceira lista, Efésios, capítulo 4, versos de número 11. Efésios, capítulo 4, versos de número 11. A última lista, ou a quarta, né? Eu disse 3, mas são 4. Quarta lista e última, 1 Pedro, capítulo 4, verso 10 e verso 11. E o Efésio? Efésios 4 e 11. Efésios 4 e 11, 1 Pedro 4, 10 e 11. Capítulo 4, verso 10 e 11. Se vocês, eu sugiro que vocês em casa leiam todas elas, vocês vão juntar, e aí vai estar o Novo Testamento, as listas de todos os dons dado à igreja, todos os dons que é dado à igreja pelo Espírito Santo. Todos esses dons, sem exceção, são manifestados pelo Espírito Santo nos dias de hoje, porque esses dons são dados à igreja enquanto igreja é igreja. Eu estou dizendo isso porque há uma opinião, há uma vertente teológica que diz que dois desses dons não são mais exercidos na igreja, que é o dom do apostolado e o dom do profeta. Quando a gente entende adequadamente o que é o apóstolo e o que é o profeta, tranquilamente. O problema é quando as pessoas interpretam, eu estou falando do Efésios 4 e 11, quando as pessoas interpretam que os apóstolos referidos por Paulo no 4 e 11 de Efésios são os mesmos apóstolos, ou o mesmo tipo, né, vamos colocar assim, dos apóstolos de Cristo. Não são. Não é desses apóstolos que a gente está falando. Ali a gente chama de um colégio apostólico. 12 irmãos, fechou. Foram 12 chamados por Cristo para esse apostolado, que é o colégio apostólico. Fechou. Só foram 12. Amém. Graças a Deus. Só que a Bíblia, o Novo Testamento inclusive, além dos apóstolos de Cristo, vai mostrar mais 6 ou 7 apóstolos. Barnabé é um. Não, olha só, não. Né? Silas eu não me lembro. Mas vai mostrar inclusive. Lá em 1 Coríntios capítulo 9 vai ter outros apóstolos lá, que não são os 12, mas são chamados também de apóstolos. Agora, esses apóstolos, biblicamente, do Novo Testamento, nós conhecemos hoje como missionários. Mas que missionários são esses chamados de apóstolos? São os pioneiros. São aqueles que vão onde Cristo não foi anunciado ainda. Qual que é a função do apóstolo? A gente olha para Paulo, que é o modelo neotestamentário de apóstolo. É aquele que vai onde Cristo não foi anunciado, anuncia o evangelho, planta uma igreja, forma um pastor naquele lugar, e aí, tchau, benção, vai para outro lugar. Eu acho que hoje em dia se confunde muito, professor, porque a gente coloca como cargo e não função. Exatamente. Se fosse colocado como isso, eu acho que não teria... O termo seu é perfeito, Diogo, perfeito. Cargo é uma coisa, função é outra. Então, a função, essa função inclusive do apóstolo, ela nem é local. Ela nem é, a gente chama de eclesiástica, ou seja, ela não pertence à estrutura da igreja. O missionário ou o apóstolo é esse que trabalha para a igreja de fato. Ele tem uma igreja, inclusive ele tem um pastor, porém ele trabalha fora da igreja, à semelhança do evangelista. Só que o evangelista, ele é de um âmbito local, não é? Se a gente vê o evangelista e o apóstolo, eles são semelhantes, a mensagem é a mesma. Nós podemos colocar que o apóstolo, ele é mais completo, ele tem mais recursos, porque ele precisa ser um ensinador, ele precisa ensinar, não como mestre, mas ele precisa doutrinar a igreja de alguma maneira que ele está plantando. Ele precisa formar lá o pastor dali, né? Ele precisa ter uma noção das doutrinas bíblicas para que ele não plante uma igreja herética, para que ele não forme uma pessoa que também seja herético. Então assim, o missionário ele vai além mar, que a gente chama, ele vai para além. O evangelista é o que trabalha no local, na igreja local, né? No máximo na cidade. Dificilmente ele sai fora da cidade. Então é bairro, cidade, no máximo, o evangelista. Agora sim, o missionário não dirige igreja, não é função do missionário dirigir igreja, isso é pastor. Evangelista não dirige igreja. Profeta não dirige igreja, aí a gente vai falar o que é profeta. Quando o profeta dirige igreja, é pedaço de gente para todo lado. Tá certo? Quando o evangelista dirige igreja, a igreja ela é igual a uma rodoviária. Entra e sai gente toda hora. É muito superficial. Então, porque as mensagens são diferentes. O exercício, a função deles não é pastorear.
né? Então o que é o apóstolo? É o missionário. Quem é o missionário? Esse que vai para onde Cristo não foi anunciado ou onde há uma porcentagem muito pequena em uma nação de evangélicos. Ou seja, existem os não alcançados e os menos evangelizados. Em missões existem esses dois pontos aqui. Existem nações menos evangelizadas, ou seja, a proporção de discípulos de Jesus ali é muito pequenininha, e aí o missionário vai lá. E existem nações onde Cristo não foi ainda anunciado. Existe, irmãos. Existe hoje nações. Você quer saber? No Brasil existem grupos que não foi alcançado pelo Evangelho. Você falou 6 grupos que não foi Acho que são 8 segmentos menos evangelizados no Brasil. Os mais pobres, os pobres dos mais pobres, os ricos dos mais ricos, ribeirinhos, indígenas, quilombolas, eita irmão, para me lembrar agora, sertanejos, 6, falta mais 2 aí. Mas são grupos que a gente chama social, ou tribos sociais, que eles são os menos alcançados. Então a gente tem desafio missionário dentro da nossa nação. Nós temos, na verdade, missões transculturais dentro da nossa nação. São os indígenas, por exemplo, é outra cultura. Não tem nada a ver com a cultura do Brasil. Os indígenas é uma cultura à parte, totalmente diferente. E aí, entre os indígenas, se não me falha a memória, nós temos 358, eu preciso atualizar isso, tá? Me ajudem depois lá. Se não me falha a memória, tem 358 tribos indígenas. Eu estou falando de línguas diferentes, irmão. Eles são tribos indígenas, mas eles falam línguas diferentes. Tem costumes que são diferentes uns dos outros. Então nós temos em torno de 360 tribos indígenas no nosso país. Me parece que tem 175, 170 e pouco missionários nessas tribos. Ou seja, nós temos o quê? Quase 200 tribos indígenas sem um missionário. Então nós temos quase 200 tribos indígenas que não ouviram de Jesus, que não conhecem Jesus. Se vocês chegarem nessas tribos e falar assim, vocês já ouviram falar no Evangelho? Vocês conhecem Jesus? Nunca. Não sabemos. Percebam, amados? Então a gente precisa desses missionários, inclusive. Então o missionário é esse, que vai levar a Cristo onde não foi anunciado, onde tem muita pouquinha gente que conhece o Evangelho. Não é gente que vai para Nova York, irmão. Não é gente que vai para... Esses missionários que aparecem aí, que a gente vê, fazendo missão aí na África, nos Estados Unidos... Opa, calma aí, é muito diferente Estados Unidos e África. A demanda missionária, mano. Estados Unidos é uma nação protestante. É nação reconhecidamente, oficialmente protestante. Sim, eu sei, mas então não tem necessidade de a gente enviar um missionário mas lá. Tem missionários que saem daqui falando que está indo para os Estados Unidos fazer missão. Não, e quer fazer turismo, irmã. Quer fazer turismo. Turismo. É diferente, turismo, entendeu? Missionário, ele quer alcançar gente que não tem acesso ao Evangelho. Que tem pouco acesso ao Evangelho. Isso é missionário bíblico. Eu estou tratando aqui ideal e parâmetro bíblico. Que fugir disso é outra história. O profeta, por exemplo, o que é o profeta bíblico? Inclusive no Novo Testamento, a gente vê no capítulo 15 de Atos, é chamado de profeta. Aliás, o capítulo 13 de Atos, quem é chamado de profeta? Paulo é chamado de profeta. Ágabo, né? Ágabo, já está um pouquinho para frente, mas é em Atos também, que é outro. Eu acho que talvez seja o exemplo mais clássico que nós temos no Novo Testamento do profeta, que é o Ágabo, capítulo 21, né? Me parece, né? Ágabo. Aliás, lá no capítulo 21 nós temos tanto a figura do profeta bíblico, né, o testamentário, e lá nós temos a diferença, o mesmo capítulo, que é a mesma passagem, a mesma situação. Nós temos a diferença de pessoas que profetizam, pessoas que são profetas. Tinha lá 4 filhas de Filipe, que era o diácono, chamado de evangelista, né, que fazia trabalho evangelístico. As 4 filhas dele, virgens, elas profetizavam. Elas não eram profetisas no sentido ministerial. Elas eram profetisas no sentido que tinham o dom de profecia. Ágabo era um profeta ministerial. Ele tinha a função de profeta. Ágabo era profeta. Apolo era profeta. Paulo também. Vamos tirar Paulo, irmão, porque Paulo é uma covardia. Não tem como. Paulo tinha tudo nele. Né? Paulo era tudo. Paulo, ele era missionário, ele era mestre, ele era profeta, ele exercia o pastorado. Paulo tinha os 9 dons nele,
Paulo era um negócio fenomenal. Exercia os nomes. Era uma capacitação, sim, era uma capacitação extraordinária dada pelo Espírito Santo na vida de Paulo, que para mim é único na história. Houve uma demanda lá, Deus capacitou esse homem de uma tal maneira, irmãos, que acredito que nunca haverá, nem houve, nem nunca haverá na história um homem tão capacitado por Deus quanto foi o apóstolo Paulo. Ele é a exceção, então esquece, ele que é. Não tem como a gente pegar. É acima da média, né? É esse sim, aí sim, varão. Aí esse. E ele mesmo assim não falou que era acima da média, pelo contrário, ele disse, eu acho que eu estou abaixo da média. Comparar ele com Então vamos tirar Paulo da cena aqui. Mas Ágabo, Apolo, esses são profetas. Quem é o profeta neotestamentário? Novo Testamento. O Antigo Testamento é outra figura, é outra coisa. Novo Testamento quem é? É o Ágabo. Quem é o Ágabo? Capítulo 11 de Atos e capítulo 21 a gente vê Ágabo aparecendo no cenário. É aquele que traz uma mensagem específica para uma ocasião. Hoje nós chamamos de pregador itinerante. Eu não estou falando dos picaretas. Irmãos, o problema qual que é? É que a gente tem tanta deturpação, tanto lixo com essas funções, ou pelo menos com a nomenclatura, que a gente perdeu a noção. Mas biblicamente existem essas funções, esses ministérios. Quem é o profeta do Novo Testamento? É o pregador da palavra, é um anunciador da palavra, que inclusive ele vai em locais levando uma palavra emergencial de Deus, profética, uma palavra de exortação, uma palavra de consolação, uma palavra de edificação, uma palavra de denúncia. Esse é o tríplice aspecto da profecia, que está em 1 Coríntios capítulo 14. Paulo vai dizer que a profecia, ela exorta, edifica e consola. É a mensagem do pregador. Esse pregador itinerante. Não estou falando dos picaretas, estou falando do bíblico. Então quem é o apóstolo e quem é o profeta? O apóstolo missionário e o profeta pregador itinerante. Então, pela dificuldade de entender isso, alguns vão falar, não existe mais o apóstolo e o profeta. Claro que existe, porque a Bíblia diz que foi dado à igreja. E esses dons são dados sem revogação. Deus deu à igreja, a igreja continua sendo igreja, as demandas continuam sendo as mesmas. Não existe profeta como o Antigo Testamento. Não existe apóstolo como os 12 de Cristo, mas existe esse. Então eles sim foram dados, digamos. Você falou daquele cara lá que é da profecia. Então, se um pregador expositor, ele é esse profeta aí que você disse?